Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Bielo-Bienne, na Suíça. Daremos continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo, hoje com Beto Gomes, lá do Japão. Te peguei, não foi, bichinho? Bem-vindo, Beto. Olá, do lado oposto ao Japão. Qual é a cidade mesmo? Você está em Uberaba? Uberaba não, onde você está? Não lembro. Uberlândia. Uberlândia. 100 quilômetros de Uberaba. Oh, Maria, que coisa boa. Não fica lá a casa de Chico? Uberaba. E Uberaba, Ah, pertinho, vai lá. Bem-vindo, meu irmão. É conosco. é conosco. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né, de estarmos aqui, podendo refletir e estudar a doutrina espírita. Então, nós estamos estudando o livro que é o Espiritismo, e antes de iniciar mesmo o estudo, só lembrando, porque nós iremos começar um capítulo novo, que a gente já passou pelo preâmbulo do livro, o capítulo 1, que é a Pequena Conferência Espírita, com 3 diálogos, o crítico, o cético e o padre. No capítulo 2, Allan Kardec trouxe as noções elementares do Espiritismo, com vários itens, né? Observações preliminares, falou dos espíritos, comunicação com o mundo invisível, o fim providencial das manifestações espíritas, falou sobre os médiuns, sobre a mediunidade, qualidade dos médiuns, charlatanismo, identidade dos espíritos, contradições, consequências do espiritismo, que foi o último da Marisa no último estudo, que ela falou quais são. Oi, Marinete, tudo bem? Tudo? Você tava aí tão falando, tão interfície, que eu falei assim, Mas, vou nem mas falar nós já nada. estávamos falando assim, cadê Marinete? Por exemplo, cadê Marinete? Sumiu. Não foi? Chegou visita, menina. Chegou visita na hora. Eu falei, ui, agora. É básico. Ele estava assim, cadê Marinete, né, mano? Cadê? Ela, tudo sempre certinho, né? Aí eu falei, cadê Minha irmã, Marinete? Eu falei, chegou visita já aqui ia olhar aqui no celular, o que aconteceu com a Marinete? Olha quem 5 tá aí. minutos antes, chegou a gente. Aí eu falei, Faz não, agora eu parte. tenho que ir. Bem-vinda, Florzinha. Obrigada. Faz parte. Bom, aí no último estudo, a Marisa falou sobre as consequências do espiritismo, né? Ao se estudar o espiritismo, quais as consequências que nós temos de concreto na nossa vida? Ela até falou muito sobre essa palavra, né? Que lá no francês está positivo. E positivo é no sentido de concreto, de fato, de real. Então, quais são essas consequências que o espiritismo nos traz? O estudo do espiritismo nos traz. Ela falou e discorreu sobre isso. E hoje, então, nós iremos iniciar o capítulo 3. E agora sim, nós iremos compartilhar a tela. Capítulo 3, que é a solução de alguns problemas pela doutrina espírita. O subitem é pluralidade dos mundos, que é algo que muita gente gosta bastante, chama a atenção de muitas pessoas, né, sobre esse assunto. Item 105. Os diferentes mundos que circulam no espaço terão habitantes como a Terra? E a primeira coisa que a gente quer falar, comentar, é sobre a pergunta. Se a gente passa rapidinho, pensa sobre ela rapidinho, parece que Kardec está perguntando assim: existem habitantes nos outros planetas com as mesmas composições, do mesmo jeito, igual a gente está enxergando na Terra? A gente pensa que é essa a pergunta, mas não é essa a pergunta. A pergunta é se existe habitantes como a Terra no sentido de vivo, ser vivo materialmente falando. E aí a gente vai ver no decorrer por que a resposta dos espíritos aqui, que a gente vai precisar ver isso, porque se a gente ficar só com a pergunta também, dá a impressão de que quando o homem chegou lá na Lua, deveria ter lá pelo menos bactérias igual às bactérias que tem aqui, e não foram encontradas. Que quando um robô chegou em Marte, deveriam lá ter pelo menos bactérias
como tem bactérias aqui, e os robôs não encontraram. Então, não é essa a pergunta e não é essa a resposta. A gente já está querendo adiantar isso para parecer tipo assim, encontramos enfim um erro. Não, não é essa. A gente vai ver que não é essa a questão. Mas vamos lá. Todos os espíritos o afirmam e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhuma posição especial, nem por sua colocação, nem pelo seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recrear-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora de nosso alcance. A primeira coisa que a gente queria lembrar que o que é o Espiritismo é de 1860, salvo engano. 1859 1860. Por que eu estou colocando 2 anos? Porque uma época é redigido, o texto é olhado, editado, e ele é publicado em 1860, mas ele é ali entre os 2 anos. Nesse tempo, né, a ciência que existia nessa época de observação era uma que é diferente da atual. Esse é o primeiro ponto. No Beto, o entanto, que é o Espiritismo? 1859. 1859. Ok. No entanto, a gente vai perceber que existe uma linguagem filosófica por trás das respostas que serve para os dias de hoje. Por exemplo, se a gente olha para fora e vê esse tanto de planeta, pensar que Deus fez todos esses planetas, todos esses corpos celestes, simplesmente para a gente ficar olhando e admirar, achando que é bonito, não faz o mínimo sentido. E não há lógica nisso. É o que eles respondem que se existe esses mundos, esses planetas, significa que existem vidas nele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e o mais importante dessa história. Na época do Kardec, o que a gente conhece hoje como asteroide era muitas vezes entendido como planeta. Então, existia muito mais planeta, entre aspas, do que hoje. Eles viam alguns corpos celestes e, por um material de observação não tão tecnológico quanto hoje, eles entendiam esses materiais como planeta. Então, quando se olhava, entendia que aquilo era um planeta e interpretava as falas dos espíritos aquilo como planeta. Alguns asteroides, algumas luas, etc, etc, etc. Enfim, isso também é importante de se pensar, que às vezes acerca de uma coisa dita aqui, não se ter uma interpretação equivocada. O fato é que tudo que existe no universo, existe uma razão de ser e de que existe algum tipo de vida. Inclusive, uma teoria muito pouco aceita na ciência, mas que ela existe, defendida por poucos cientistas, é de que não havia vida no planeta Terra. Em algum momento, passou a ter. Ou existe geração espontânea, ou ela não existe. Os que defendem a geração espontânea dizem que houve uma diferença de substâncias na Terra propícias a gerar vida espontânea, por mais estranho que isso seja, e é defendido, inclusive, por alguns modernos, digamos assim, ou numa dessas caídas de asteroide veio alguma bactéria, algum ser, alguma coisa, algum componente que deu essa modificada aqui dentro e evoluiu até se transformar na vida complexa que tem hoje. Por que eu estou falando isso? É para ver que até a ciência hoje tem dúvidas. Então a gente não tem que exigir que o Kardec tivesse as respostas de tudo naquele momento. É isso. Nós vamos ver no próximo slide que aqui no final ele fala assim, ó, ver o Livro dos Espíritos, a questão 55, e a Revista Espírita, março de 1858, Pluralidade dos Mundos, Flammarion. E aí é por isso que a gente explicou tudo isso. Essa Revista Espírita de 1858 do Flammarion, se a gente for muito literal lá, a gente vai perceber que as observações científicas dele não dão conta do que a gente já sabe hoje. Elas estão precisando de uma atualização. No entanto, o próprio Flammarion escreveu um livro com esse nome, Pluralidade dos Mundos, e ele foi publicado em 1862, que já tem essas edições, que já tem mudanças e modificações daquilo que está na Revista Espírita. Olha que interessante.
Então, se a gente ficasse somente com o olhar de 1858, ia falar assim, não, mas tem possibilidades que já foram refutadas. Mas em 1858, pensar nas possibilidades é interessante. A gente precisa transportar-se para lá. Por exemplo, como eu não coloquei aqui, porque é um texto imenso, ele fala que de vidas corpóreas, entendendo o que ele diz corpóreas, como na Terra, poderia existir na Lua, mesmo que a impossibilidade científica da época já falava, olha, não deve existir, porque a atmosfera é diferente, há indícios de que não há água, etc, etc. Ele fala, olha, mas aí ele vem com um pensamento que faz muito sentido, que é esse aqui. Mas e se lá a atmosfera for diferente, por de uma coisa que a gente ainda desconhece, que a gente ainda não sabe? Não deveria lá então ter algum corpo, alguma estilo de vida parecido com o nosso, mas um pouquinho diferente, mas que a gente pudesse perceber que existia? É uma pergunta válida. Para a época é muito válida. Mas ele não afirma. São perguntas, está com ponto de interrogação. Mas eu acho muito interessante esse questionamento. E até hoje, quando a gente para olhar sobre isso e entender o que a ciência hoje diz que é matéria, a pergunta ainda é válida. Porque a gente conhece de 4 a 5% do que há no universo. O restante, a gente não conhece, a gente ainda não conhece. Os cientistas falam de matéria escura, falam de energia escura, mas não fazem ideia do que significa e o que é. O que a gente está querendo dizer? Que talvez nos próprios corpos celestes que a gente conhece, existem um tipo de matéria que a gente desconhece, mas que ainda assim é matéria no real sentido da palavra. Ela só não aguça os nossos sentidos e nós não temos tecnologia para poder abarcar. Um exemplo simples para ficar mais fácil aí do campo filosófico. O meu celular, não, vou pegar essa chamada de vídeo aqui. Nós estamos num dispositivo chamado Zoom, que está utilizando a internet para que a gente está em diferentes partes do mundo, falando um com o outro. Então, está saindo voz, está saindo imagem, está saindo cor, etc. E imagem, quando eu digo com movimento, né, que é vídeo. E o vídeo, eles são vários frames por segundo. Então, são várias fotos em um segundo só, mostrando ao mesmo tempo. Isso é um vídeo. A gente não consegue ver essa tecnologia. Eu não consigo ver as ondas de vibração passando pelos cabos, indo para uma torre e chegando aí na Suíça, no Japão, em todo lugar do Brasil ao mesmo tempo. A gente não consegue ver, mas existe alguns receptores, existem algumas máquinas, algum meio em que o homem já consegue controlar, verificar e mensurar tudo isso. Mas não poderia existir outros tipos de ondas, de vibrações, etc., que a gente não consegue perceber e que ainda são materiais? Essas são as perguntas que o Flammarion, de certa forma, faz lá na Revista Espírita. E aí a gente quer ir no Livro dos Espíritos, e a gente falou tudo isso por quê? Porque o Livro dos Espíritos é de 1857, mas a edição definitiva é de 1860, que é um pouquinho depois do que é o Espiritismo. Por isso que ele fala só das 55, mas nós trouxemos duas. 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Resposta dos Espíritos. Sim, o homem terreno está longe de ser, como se supõe, o primeiro inteligência em bondade e imperfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo o privilégio de conter seres racionais, orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Aí vem uma nota do Kardec, uma interpretação, uma fala do Kardec. Deus povoou seres vivos, de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo a esses mundos, há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista, que é o que a gente viu anteriormente. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que apenas ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Antes de comentar isso aqui, eu quero ir para outra.
56 e 57, que não estão na lição que a gente leu, porque elas estão da segunda edição, né? É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não, de modo algum se assemelha. Tá vendo que aqui a gente já tem resposta do porquê que no primeiro item está de um jeito que parece que está falando uma coisa, mas está falando outra? Então, o Kardec já tem a resposta de que os outros planetas não têm a composição física, assim como é da Terra. E a gente sabe que, mais para frente, ele vai falar, na 57 ele já dá ele esbarra nisso, mas depois ele aprofunda bastante, dizendo que, como é diferente a matéria composta por esses mundos, os seus habitantes também o serão diferentes. Isso é muito importante para a gente não continuar caminhando, a gente já tem essa ideia, e nos próximos itens a gente não ser levado a confundir de que, tipo, nossa, o Kardec falou que tinha vida lá, a gente já mandou sondas, a gente já mandou foguete, não tem. Mas não é exatamente isso que estava sendo dito. A gente precisava reinterpretar isso. Então, 57, só para finalizar e a gente comentar aqui, não sendo uma só para todas a constituição física dos mundos, seguir-se-á. Tenham organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida, do mesmo modo que no vosso os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Quem quer comentar esse conteúdo? Eu acho interessante porque que nós falamos sempre, damos até um nome específico, ETs. Porque nós estamos justamente estudando isso porque são pessoas, são seres que vivem também em outros planetas. A constituição física não vai ser como a nossa. Estamos aqui estudando sobre isso. E o que eu acho, sabe, Beto, é que está tão distante ainda para entender e aceitarmos até a própria vida em outros planetas. É uma coisa assim, fora do normal. E muitas pessoas ainda não aceitam que possa existir vidas em outros planetas. Algumas pessoas acham que nós somos o Zoom, né? Aliás, Zoom não, bota o go to go, porque o Zoom já é baixinho ainda. Então, eu acho interessante, porque estamos em 2022. E por quê? E por que não haveria vida em outros planetas? A Marinette está com a cara que quer comentar alguma coisa. Não, não, tô não. Eu estou rindo da minha filha que chegou aqui perto de mim. É interessante a questão do ET. Eu entendo porque que tanta gente tem muitas reservas com esse assunto, porque passou muito para o campo da especulação, né? Se a gente for pegar só no meio espírita, para não falar de nenhum outro meio, a gente já percebe que, tipo assim, várias casas espíritas, várias frentes começaram a um certo tipo de especulação, de seres vindos de outros planetas para falar certas verdades, de mudanças quase que anualmente. Aliás, mensalmente, a data tal de tal, tal, vai abrir o portal não sei na onde, você vai perceber uma mudança tal. E aí não muda. Na data tal, 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 vocês vão perceber que o mundo como vocês conhecem deixarão de existir. E assim por diante. Então, como várias coisas não concretizaram, isso passou muito para o campo da especulação, muita gente passou a ter muitas reservas com esse assunto, né? E aí acabou menosprezando tudo. Então, acaba que é exatamente o que a Marisa estava comentando no estudo anterior. De que se a gente tivesse passado pelo crivo da razão, comunicações ditas espirituais, a gente não teria passado por isso. O espírito que vem e fala, você deve casar ou deve separar, deve comprar ou deve vender, vai começar ou vai acabar, afirmando, desconsiderando o livre-arbítrio de uma humanidade, ele no mínimo é questionável. No mínimo é questionável. Então, se a gente tivesse feito o que ela falou, né, no estudo anterior, de opa, peraí,
antes de eu mandar essa mensagem no WhatsApp para outra pessoa, deixa eu prestar atenção no que está escrito aqui. A gente não teria passado tantos perrengues. Por isso que sempre digo, sabe, Beto? É importantíssimo termos noção da base da doutrina espírita. Porque senão não iremos, se não tivermos, iremos cair em certas armadilhas que ocorrem, sabe? É Ó, caiu importantíssimo. mesmo, literalmente. Hã? É, Uai, é? Pronto. rapaz, Caiu caindo. isso é que Caiu. é força de pensamento, hein? Você falou, a gente cair, você caiu na hora. Quer dizer, Caí, não, tá vendo? Ainda bem, é que é força. ainda bem que não apareceu nada ainda, né, não, Marinete? De vez em quando aparece umas coisinhas aí. Aparece, tô brincando, não. Não é, não, Marinete? Não é? Aparece, tô Aparece? brincando, não. É verdade, aparece. Presta Então, atenção, talvez, quem não, sabe, né, peraí, Deise? para. Melhor não, mas Ainda não, né, Marinete? Ainda não. Então, tá não. é importante demais. É importante o estudo. É muito importante, porque o que você está falando sobre mensagens, eu sou muito cabreira com essas coisas, principalmente quando tem um médico que fala, ó, tal disse tal coisa, eu assim, "Ih, como pode afirmar dessa forma?" E se nós aprendemos que Kardec, a coisa principal que foi dito é a universalidade, como se diz? Universalidade. Universalidade dos espíritos. Isso. Como é que pode a gente cair ainda nessa? Eu tenho uma história curiosa sobre isso. Há muitos anos atrás, eu fui num encontro de jovens aqui da cidade e estava tendo uma gincana, que é aquele que você monta um grupo de desconhecidos e aí tem perguntas e respostas, o grupo que mais responde certo ganha um brinde. E aí eu lembro que eu fui, isso não, você me perguntar das outras perguntas, eu não sei, mas essa ficou muito na minha cabeça. A pessoa que depois passou a ser um amigo meu me perguntou assim, como que você pode verificar a veracidade da doutrina espírita e da comunicação dada pelos espíritos? Aí eu falei, controle universal dos espíritos. Aí ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, isso não existe. É só você tem que conferir lá nos estudos do Kardec. Se o Kardec tiver falado, tudo bem. Se não tiver falado, tudo... Aí eu falei, não. Aí eu olhei para ele, dei uma risada. Falei, tá, né? Tipo, nesse instante, tava ele ali com as referências. Eu falei, então tá, se você tá falando. Aí passou um tempo, né? A gente ficou amigo, passou um ano mais ou menos. Aí fui trocando ideia com ele, ficando mais íntimo. Aí voltei ele para essa questão. Aí ele, cara, eu não me lembro disso. Eu falei, mas eu lembro, eu lembro. E a questão é, óbvio que muitas vezes eu já dei referência errada, já falei um monte de bobagem, falei um monte de coisa errada. Todo mundo já passou por isso. A questão é, o importante é a gente admitir que, tipo assim, opa, nesse aqui eu trouxe uma referência errada, eu achei que era tal coisa, eu devo ter sonhado, e admitir. O admitir teria facilitado a nossa vida se dentro do nosso movimento espírita, alguns médios, inclusive famosos e conhecidos, tivessem falado assim, ó, nesse ponto aqui estava errado mesmo. Se a gente tivesse feito isso, nossa, teria. Hoje a gente estaria no outro patamar muito melhor. Isso eu tenho certeza. E nós sabemos que o próprio Kardec disse que estava nessa parte da experimento, da pesquisa, que tudo é progressivo. Que ele não disse tudo, que o Espiritismo ainda não disse tudo, muito pelo contrário, que virá futuramente com o próprio desarrollar. Menino, hoje estou demais. Desenvolver da ciência. Desenrolar, não? Da, Então, eu acho. A gente não pode ficar dizendo também isso. A própria vida não mostra. Tudo até nos renovar. Nós estudamos isso nos livros da doutrina espírita. E não aceitamos, não tem lógica sobre isso que você falou do teu colega aí. Tudo bem, mas a primeira coisa que você aprende é que justamente começou com as várias mensagens que ele recebeu do mundo todo.
Aí pegou pesado. Mas como você está falando, quem somos nós? Quem não é? Quem não se equivoca? Quantas vezes também aqui quantas até vezes nós estávamos estudando coisas que estava. Aí você não vou ter que utilizar mexidas nas próprias obras que estávamos trazendo aqui e que não tinha nenhum sentido. E outras coisas que nós vamos buscar também, às vezes, até em livros, nos equivocamos. Mas nós somos seres de terceiro. Poxa, como é que é isso? Ficar com vergonha de dizer, olha, gente, desculpa aí, eu errei, me equivoquei, mas eu estou trazendo isso aqui porque, olha, encontrei e aqui esse é o correto. Se nós aprendemos isso pela própria doutrina, é pau. Tem uma coisa muito interessante nos canais do YouTube mesmo, científicos, de ciência. Ciência Todo Dia, Ciência Livre, um monte. Nerdologia, que eu gosto muito. Todo episódio começa falando o que que ele falou de errado no episódio anterior. Ah, queremos retificar, não sei o que, não sei o que. Porque o cara pesquisou, o cara é professor universitário, às vezes é doutor naquele assunto, ele falou um negócio errado no outro ele já retifica. Porque não sei de onde a gente tirou um orgulho que a gente não quer no meio espírita, falar, não, falei uma bobagem ali, não é isso. A gente precisa admitir limitações, faz parte. Interessante que nós aprendemos a humildade, que é a base de tudo, assim, a humildade, a simplicidade e o orgulho é imenso em aceitar as nossas equivocações. Aceitar, porque também ficar como se fosse aquele burrico assim, aí bueno, merci. Voltando para o assunto do estudo sobre pluralidade dos mundos, né? Dado todas as circunstâncias tecnológicas que a gente tem hoje, né? Temos um novo telescópio, o Webb, aí, e ele é muito mais potente do que o Hubble e já fotografou, está remapeando, digamos assim, todo o universo conhecido, demonstrando coisas com mais detalhes e tal. E mesmo assim, apesar de tudo isso, ainda não foi encontrado vida, o que a gente entende por vida, por aí no universo. Mesmo apesar disso, a gente quer passar aqui um videozinho pequenininho para demonstrar o tamanho do universo e o quanto é importante a gente não perder de vista essa instigação em buscar fora, né, essa vida fora, porque não faz sentido ter um universo desse tamanho e não ter vida fora. Então, um videozinho pequenininho aqui só para ilustrar. Vocês já estão vendo a tela? Sim, Beto. Tá. Eu acho que eu deixei no mudo. Então, se a gente quiser ir conversando no meio do caminho, não tem problema. Por que que eu deixei? Porque tem música e aí vai dar problema de direitos autorais lá no YouTube. Uhum. Voltou a imagem da Terra com o Sol para fazer novas comparações agora, que anteriormente foi outra. Dá para perceber que o vídeo ele era originalmente em inglês, né? Alguém pegou e fez algumas edições, dá para ver no fundo, para ficar mais fácil para a gente entender.
É interessante que se perde, né? O Sol se perde quando a gente pega e dá uma olhada na Via Láctea, né? O quanto vai ficando pequeno em tamanho de dimensões, né? A gente vai sumindo, 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 sumindo. A gente vai deixando até ser o ponto azul. Aí, de repente, compara com outro modelo e a Via Láctea fica minúscula. A gente acabou de falar que tem um telescópio mais avançado que tem fotos melhores, mas, né, ainda não tem vídeos com ele. Vizinhos estelares. Eu não fui lendo porque está numa velocidade alta para poder ler, fica muito rápido, né? Então, quem quiser ir parando o vídeo para ver devagarzinho. Na casa de meu pai é muitas moradas, João 14. Interromper. Bom, já dá uma dimensão, né, do que é, né? O universo conhecido, aquilo ali. E existem outros vídeos, né, que tem a teoria do Stephen Hawking de multiversos, que depois existem até vídeos ilustrando isso, que multiverso seria a teoria de, após tudo isso que é conhecido, outros universos, tais como o daqui, em condições diferentes, aí como é no campo da especulação, em dimensões diferentes, etc., mas que existe a grande probabilidade de multiverso. A ciência trabalha muito mais hoje com multiversos do que com universos, né, devido a diferenças dimensionais, de distâncias, estruturas, etc. Alguém quer falar alguma coisa? Quando a gente vai para essas coisas, esse vídeo, essa conversa lembra muito a história que tem do Chico, né? Que ele fala que um dia o Emmanuel falou assim: Não, vem, Chico, eu vou te mostrar algumas coisas. E aí, em viagem de bicorporeidade, ele sai e começa a sair da Terra, passa pela Lua, aí vê um monte de planetas, aí vai saindo da Via Láctea, né? Vê Andrômeda. E aí diz que chega um certo momento e fala pro Emmanuel assim: Ai, chega, chega, para, vontade de voltar para casa tomar um cafezinho. Porque a gente vai fugindo da nossa capacidade de assimilar. E a gente só trouxe o vídeo porque quando a gente vai falando milhões, bilhões e tal, isso foge, escapa. A gente entende intelectualmente o que é, mas a gente não sente, né? Quando a gente vê essas dimensões diminuindo, pequeno, pequeno, você fala, nossa, mas é tudo isso? É muita coisa. Lastimosamente, não valorizamos o nosso planeta, né? É, verdade. E não temos ainda, temos tanto, a tecnologia está tão avançada, tudo tão avançado, mas o nosso respeito ao nosso planeta não está tanto. Bom, eu tenho a tendência a acreditar que existe, sabe? Porque já o que a gente vê a olho nu já é tão grandioso que qualquer coisa deve manter aquilo ali, né? Deve ter uma função, deve ter um ciclo, né? Então, se tem um ciclo, se tem, deve ter uma inteligência tomando conta, né? Deve ter, né? O planeta também é vida, né? Dizem que o planeta também é vivo, né? Uma coisa viva. Então, mesmo que não tenha forma humana, deve ter o planeta mesmo ou alguma coisa é vivo, né? Tem elementos, movimento, em combinação. Em todo caso, não deixa de ser uma coisa inteligente, né? Que existe. Então, eu acredito que tem vida, sim,
pode ser que a gente não tenha nem ideia de que tipo de vida é, mas não sei, eu tenho uma certeza assim, intuitiva. Eu sou levada a acreditar que tem. Eu digo, "E por que não tem? E por que não teria? Não tem, né? E tem essa teoria que diz que a água chegou com os meteoros, né? Porque descobriram no México. Tem uma teoria que diz isso, mas já tem teoria que desmente isso, porque acharam gotas, né? Gotas de água nos fósseis antigos. Aí acham que é nessas chuvas meteóricas pode ter chegado a primeira gota. Tem uma teoria aí toda. É fascinante. Tem algumas teorias muito interessantes, né? Mesmo que uma contradiz a outra, é interessante conhecê-las, né? Essa questão assim, igual a gente falou, a gente fica sempre preocupado com... E eu entendo por que que muita gente tem aversão, né? Porque há muita especulação, né? Direto tem especulações, assim, gigantescas. Colocam-se palavras na boca de pessoas que você não encontra fonte verdadeira. É uma outra coisa que a Marisa comentou, que as pessoas põem muita palavra na boca de Kardec. Colocam na boca do Chico Xavier também, bastante. E acaba assim, como ninguém, não tem livro, não tem vídeo, não tem áudio, como é que você sabe o que ele falou, né? Será que foi isso que ele falou ou será que foi o que você entendeu? Então, existe muita especulação, a gente acaba ficando num ambiente inóspito, né? E aí acaba tendo o nosso temor. Continuando o nosso estudo, vamos para o item 106. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes, em tudo, semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que ele se tem que viver. Olha que coisa interessante. O que é forma geral? Que seria? Né? Tipo assim, para pensar. Por que que os espíritos... aqui é uma conclusão do Kardec do que os espíritos explicou para ele, né? Não é uma resposta dos espíritos. Mas o que que seria essa forma geral? Forma geral é de que nós somos dotados? Pensamentos, sentimentos, emoções, a grosso modo, dadas várias outras complexidades entre tudo isso. Então, de forma geral, é a mesma coisa, mas é adaptado o organismo, a parte física, diferentemente a cada meio que se tem que se viver. Pronto. E então, tipo, dá para perceber que a forma geral, ele não está falando da fisiologia, não está falando da biologia desses seres. Ele está falando da funcionalidade, da função. A função desses seres são muito semelhantes, mas a fisiologia, o organismo é adaptado. Como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar, a gente viu de onde que saiu lá essa parte, né, da resposta 55. Se o meio for diverso, como tudo leva a crê-lo, e como parecem demonstrá-lo, as observações astronômicas, a organização deve ser diferente. Não é, pois, provável que em seu estado normal eles possam mudar de mundo com os mesmos corpos. Isto é confirmado por todos os espíritos. O que ele está falando é o seguinte, porque a gente já viu lá anteriormente, no capítulo anterior, quando falou rapidamente do perispírito, porque no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, aprofunda muito mais, que o perispírito ele é formado dos elementos de cada planeta. Então, os elementos que existem naquele planeta formam o perispírito nosso, que é o corpo que liga o nosso espírito ao corpo físico. Então, ele vai sendo construído de conformidade ao planeta. É o que o Kardec explica na codificação. Porque ele está falando que, tipo assim, então, se o espírito está lá, desencarna lá e encarna aqui e encarna lá, tipo, num piscar dos olhos, facilmente, e não é assim. Existe um processo que é necessário fazer para que isso ocorra, né, de um planeta para o outro. Não é assim, nessa encarnação eu vou estar na Terra, na próxima, deixa eu pensar, acho que eu vou reencarnar lá em Júpiter. Na outra, eu vou para Vênus, né? Não funciona assim.
existe uma ordem em tudo. Deus não é bagunçado igual nós, não. Existe uma ordem para tudo. Comentários? Não tem nem lógica também, por exemplo, nós como somos seres de terceira ordem, a Zélia vai e quer reencarnar em Júpiter. Como vai encarnar em Júpiter se eu não sei? Eu nem tenho essa evolução para estar lá em Júpiter. É mais fácil Zélia ir para um planeta agora que estão dizendo, fala coisa, que é inferior da Terra. Vai depender do meu, como eu estarei me comportando ou não. Agora, querer dizer, eu quero. Não, gente, eu estou cansada da Terra, próxima reencarnação, quero ir para Júpiter. Não tem nem lógica. Nós estamos falando aqui de lógica. Nós não temos nem como, nem capacidade moral para estar em Marte, quanto mais em Júpiter. Não. 107. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma colocação que o nosso, sob o ponto de vista intelectual e moral? A gente percebeu que nas duas anteriores, Kardec tentou insistir, né, sobre essa questão da composição. Agora ele já vai dar uma mudada, agora ele vai para o lado intelectual e moral. Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Pelo contrário, outros são muito mais adiantados moral, intelectual e fisicamente. Neles, o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que foge à nossa apreciação. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí, os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos, cuidados, aflições e necessidades que os apoquentam na terra. Há, finalmente, outros ainda mais adiantados, onde o invólucro corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Opa! Na série progressiva dos mundos, o nosso nem ocupa o primeiro nem o último lugar, mas é um dos mais materializados e atrasados. Revista Espírita, 1858, Ida, em 1860, A Moral do Evangelho segundo o Cristo, capítulo 3. A gente vai ver esse capítulo 3 daqui a pouquinho, só uma coisinha dele. Bom, aqui está falando que existem mundos, né, planetas mais primitivos que os nossos e outros mais evoluídos que o nosso, no sentido intelecto-moral de dizer, né, que alguns já não têm dores e sofrimentos, moléstias, doenças, dificuldades, enfim, né, onde a grande família universal daquele orbe estão juntos, né, se amam, querem o bem um do outro, etc. Né? Então, quando ele coloca o mal moral, é isso que ele está chamando de o mal moral. A gente está cansado de saber que é a predominância material do orgulho e do egoísmo, é isso. Então, não tendo orgulho e egoísmo lá, pelo menos não conforme a gente entende, né? O bem prevalece, o amor prevalece. Por que eu falei bem como a gente entende? Porque talvez existe a palavra orgulho, igual a gente fala assim, nossa, eu sou orgulhoso de ser pedreiro, que é um tipo de orgulho diferente. Por isso que eu quis dizer. E aí, ele fala que nesses planetas mais adiantados, de novo, ele repete que esse invólucro corporal, o corpo, é diferente, é composto de forma diferente. E aí ele utiliza a palavra, né, quase fluídico, de tão sutil que é, de tão etéreo que é. E é interessante que, tipo, quando a gente para pensar o que é a matéria, né, que quando você pega um microscópio eletrônico e percebe que são ondas vibrando de tal forma que condensa, a gente percebe que, não tendo essa condensação,
é muito mais de vibração fluídica, por falta de palavra melhor, do que física. O que vai fazendo é só essa parte real se manifestando verdadeiramente do que essa parte mais grosseira. É algo que a gente já percebe em nós, a possibilidade devido a nós sermos compostos assim, né? Ele coloca ali, né, e a moral do Evangelho é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele, primeiramente, teve um nome, então, enfim. Mas aí a gente quis pegar, porque quando esse livro foi publicado, não existiu o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como tem ali uma referência que dá para mostrar que tinha esboços da ideia, aí a gente trouxe, só para a gente entender que, trazendo a referência, a gente entender como que ficou essa classificação no Evangelho segundo o Espiritismo, para ficar mais fácil para a gente entender. Está no capítulo 3, né? Lá tem alguns itens, a gente pegou um, porque é muita coisa, para a gente entender como que ele quis classificar pedagogicamente. Nos mundos intermédios ou intermediários, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos que habitam. Aqui tem uma coisa importantíssima: a maioria que os habitam, o grau e adiantamento da maioria que os habitam. Isso é muito interessante, né? Embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue. Ó, essa classificação, o que ele está falando, não é absoluta. Porque se a gente for parar para pensar assim, nós estamos no planeta de provas e expiação, mas há 1.200 anos atrás, a gente era muito mais provas e expiação do que hoje? Sim. Então, a gente está mais próximo do mundo de regeneração do que de provas e expiação? Provavelmente. Então, é isso que não é absoluto. Tem indícios de um, circunstâncias de um, mas predominam do outro. É isso que ele está falando. Mas, de forma geral, dá para classificar em 4. Mundo primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vive o homem de braços a braços com tantas misérias. O homem e a mulher, a humanidade. 2 pontos que a gente pode destacar. Quando fala mundo de regeneração, a gente tem internamente uma falsa ideia de que é um ótimo, um excelente mundo, um mundo perfeito. E não é. Não é. A gente vai perceber que é um mundo onde tem um refrigério, onde ali existe um equilíbrio maior dos espíritos que estão amando, que querem amar, que têm esse desejo de amar. Nos mundos felizes, os espíritos que amam predominam, são em sua maioria. No entanto, ainda existem espíritos que não amam completamente, que é o que ele chama de bem sobrepuja o mal, né? Eu estou mudando aqui as palavras, fica mais fácil de entendimento. Então, o amor predomina, mas ainda tem um tiquinzinho, digamos assim, né? Ele explica mais nos outros itens, ainda tem um tiquinzinho, ainda tem algumas dificuldades, algumas limitações. Somente nos mundos celestes e divinos é que totalmente só existe o bem, não existe, só existe amor, só existe concórdia, solidariedade, fraternidade, etc. Humildade, etc. Tudo. Nesses mundos. Nos anteriores, a gente ainda vai ter circunstâncias que nos incomodam, que nos desanimam, que acabam nos deixando frustrados, etc., né? Doenças, etc, etc, etc. Tudo bem, tá aí? Todo mundo já tinha sacado essa diferença? Não, esse aqui é interessante que nós estávamos falando, que você chamou a atenção,
Porque quando se fala mundos felizes, nós temos uma ideia de que está tudo muito bem. Não, ele é um espírito feliz. Ah, que tal isso? Inclusive no céu e inferno fala muito sobre esse tipo de espíritos, né? Então, mas não, ainda tem algo que vai chegar gradualmente ao mundo celeste. Mas pensamos que é completamente assim, só o bem. É interessante aqui esta colocação do mal no mundo dos felizes, porque este mal deverá ser um mal diferente do mal que nós conhecemos, estando no mundo de expiação e provas. Não, não consigo perceber qual é esse mal, mas tem que ser um mal diferente, porque senão não poderiam ser admitidos nem nos mundos regeneradores, nem nos mundos felizes. Quando a gente vai pegar a doutrina espírita assim, de forma sintética, e aqui eu estou tomando certos cuidados para não ser leviano, a gente vai perceber que o mal é o predomínio da matéria sobre o espírito, ou seja, do orgulho e do egoísmo sobre o amor. E aqui, né, estou decodificando palavras, misturando Jesus com a doutrina espírita. Quando a gente pensa assim, nos mundos felizes, a gente vai perceber que ainda deve existir resquícios de orgulho e de egoísmo, mas que não beiram nem de longe o que a gente vê aqui de orgulho e egoísmo. Tipo assim, se a gente fosse comparar, a gente nem usaria as mesmas palavras, mas deve ser o resquício, aquele restinho de ir embora. É Ou igual, tipo seja, assim, você vira e fala assim, é, eu consigo perdoar quem me roubou. Eu consigo perdoar quem fez não sei o quê. Mas para tal crime eu não consigo perdoar. Então, é um restinho ali de dificuldade. É esse restinho lá, enfim, imagino eu. Paulo Beto, eu disse isso da maneira como disse, devido, devido ao facto de a mudança para um mundo regenerador, os, apesar de não termos de ser totalmente perfeitos, temos de ter um patamar para não sermos enviados para trás, para outro tipo de mundos menos evoluídos, neste caso que a Terra. Por isso, eu estar a falar nessa situação de que tem de ser um mal diferente desse daquele que idealizamos. Mas percebo o que estás a dizer. Não, mas você tem razão, Sandra, é isso mesmo. Porque quando a gente para olhar, se a gente for pegar o planeta Terra, o que a gente conhece, né, existe pré-história e história. Pré-história é desde que surge a escrita, e a escrita é desenhos rupestres, quando o ser consegue se manifestar através de algum tipo de arte. E aqui a arte é desenho, escrita, etc. Ele manifesta seus sentimentos, emoções e pensamentos através da arte. Então, a história começa através daí. A pré-história é antes disso. Quando fala que, tipo assim, essa pessoa, a pessoa não está preparada mais para esse planeta e vai para o outro, a gente tem a impressão de que todos, sem exceção, saem de um momento da Terra, reencarnam em um planeta lá na pré-história. Mas isso é uma impressão equivocada. Porque se a gente for dar uma observada e estudar um pouco mais, a gente vai ver que migração de almas é algo muito mais comum que a gente imagina. Significa que, dependendo do tanto de orgulho e egoísmo que eu tenho, eu preciso ir lá para a pré-história. Para aprender ali e ensinar, dependendo, eu já vou estar ali na época do bronze. Dependendo, vou estar ali há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos, e assim por diante. Então, vai depender do meu estado, porque a gente precisa lembrar que, por que um espírito desencarna de um planeta e reencarna em outro?
Porque naquela escola que ele está, ele não suporta mais aprender as novas lições. Não é porque ele é mau e ruim, é porque o bem e o amor que está prevalecendo ali, ele não consegue assimilar mais. Ele vai para uma outra escola, aonde no mesmo grau que ele, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, ele irá contribuir e aprender. E fica aquela sensação interna de paraíso perdido. Por quê? Se eu vou pegar um tempo razoavelmente bom. Reencarna lá no mundo egípcio. Não tem celular, não tem máquina de lavar. Você tem que sair, pegar as roupas que tem, que são feitas de animais, de forma bem, né, grosseira, colocar isso na cabeça, ir até no rio, fazer o sabão, ou seja, lá o que for, de uma forma manual. Ou seja, tudo você faz. Tudo você faz. Não é igual hoje que você está com fome, manda uma mensagem para o iFood, você está com sede também, você precisa de consertar alguma coisa, você liga para um mecânico, para um marido de aluguel, eletricista, etc. Você liga para alguém e a pessoa vem resolver. Não, você tem que ir lá e executar. Isso já é entendido como, nossa, como isso é mal. Deu para perceber que, tipo assim, é mal dependendo do ponto de vista? É isso que a doutrina espírita nos ensina. E é isso que, por exemplo, Paulo vem trazer, né, muito mais logicamente, muito mais profundamente do que eu, o Paulo trouxe, né, Figueiredo, mas é isso, é essa a ideia de, tipo, o mal, ele é muito mais dentro de um ponto de vista próprio do que realmente um mal. Uhum. Porque se um espírito, lá do começo da evolução, é, há 40 mil anos atrás, desencarna, e ele, apesar de estar há 40 mil anos atrás, ele foi tão bem, executou tão bem sua função, ele fica no plano espiritual 10 mil anos e reencarna de novo, ele está num outro planeta, completamente diferente. E ele vai pensar, nossa, que maravilha de planeta. É isso. Então, o mal é relativo por causa disso, que ele depende do ponto de vista que você coloca para poder analisá-lo. Ó Paulo, e da maneira como estavas a falar, e só aqui para concluir, nós podemos também ter aqui, eu Ô, vejo isso, Sandro, tu Beto, estás no estudo de ontem. Toda hora você chama Beta de Paulo. epá, Tomara que o Paulo não se sinta ofendido. não é, Perdão por observar isso é aqui. que a quarta-feira é difícil para mim, porque o estudo acaba às 3 da manhã, aqui. Não, mas, a Beto, estava a te É dizer, o curso de metafísica que faz lá com Paulo, entendeu? então, mas tem uma coisa, então pode acontecer, visto que Deus não tem, eh, não há uma punição, não há o ser excomungado para sempre. Então pode ser que esta mudança são como se fossem, ou melhor, as diferenças dos mundos são como se fossem excursões em que as pessoas vão até atingirem algo que lhes permita ascender a outro mundo. E É daí lógico. podermos comparar que nos mundos felizes ainda existe esse mal, porque há pessoas que estão no mundo regenerador que já têm uma certa capacidade e podem experimentar um mundo feliz, que depois adaptam-se ou não. Então regridem, pode acontecer isso, mas foi com a ideia, como daquilo que tu estavas a falar, que fiquei. Faz sentido. Existem obras que talvez nos trazem essa ideia, não são de Kardec. Mas, por exemplo, você pega Caminho da Luz, você vai observar que o Emmanuel traz uma proposta disso, de tipo, os exilados de Capela vieram para o planeta Terra, todos que aprenderam voltaram. Aprendeu, voltou. Inclusive, ele assevera que os egípcios, quase em sua maioria, já voltou. E isso na época do livro já, né? Então, assim, é um estágio, não deixa de ser um estágio. No livro Renúncia, Alcione estava em um planeta, vamos dizer, muito mais evoluído. No entanto, ela quis voltar para a Terra para resolver algumas questões. Não é só possível, como muito lógico, isso poder dado ao nosso livre-arbítrio. A gente sabe que quanto mais evoluído ficamos,
maior a nossa capacidade de livre-arbítrio? Então, sim, nós temos um grande exemplo na Terra. Jesus Cristo estava lá, sabe lá onde, que, né, nos escapa o tipo de dimensão que o Cristo habita e se manifesta, e veio pessoalmente aqui resolver algumas questões, né? Então, sim, isso é mais comum do que parece. O que talvez nos escapa e trouxe uma dificuldade foi uma coisa que foi divulgada no movimento espírita de forma acelerada e de qualquer forma, e talvez, eu estou tentando não ser leviano de novo, por nenhuma obra, por nenhum médium, e talvez de forma equivocada, foi a forma com que isso se desse. Ah, o espírito não sei de quem está lá na Lua esperando uma nave, não sei de que jeito para levar para outro lugar. Isso passou a ser uma coisa constante e a gente assimilou como a única verdade. E aqui eu não estou falando que não é, mas como a única verdade. No Sim, não, entanto, quando a gente pega as obras do Kardec, a gente percebe que isso seria mais simples do que parece, e o Emmanuel, a Caminho da Luz, coloca que é mais simples do que parece. É exato, só isso. porque essa colocação dá a ideia que quem não apanhar essa nave nunca mais vai ter outra. Quem for foi, quem não foi fica. Vai ter que esperar mais não sei quantos mil anos para poder vir a próxima nave, né? Exato. Né, é meio estranho. Eu vou deixar só estranho. É meio estranho, para ser caridoso. Bom, aqui ele vai mudar o tema. Eu não sei, vai falar da alma. A gente entra na alma, a gente conversa mais sobre isso aqui. O que você quer fazer, Zé? Não, eu acho que dá tempo, porque ainda fala, ó, aqui são 8h04. Eu perguntei porque muda o assunto, né? A não ser que seja que queiramos também, vocês que decidem. Porque aqui, sobre a pluralidade dos mundos, tem muita coisa para se falar, para se comentar. E aí, Em vocês têm relação, alguma. em relação a essa mudança de mundo, quando a gente quer ir para outro mundo que não tem ainda a casaca certa, tá lá na Revista Espírita, eu acho, quando o Kardec fala dos fluidos, que ele fala dos fluidos materiais e dos fluidos espirituais. Aí ele faz, quando a gente está muito carregado de fluidos materiais, não tem outra saída a não ser reencarnar. E a gente vai reencarnando até esgotar essa assimilação, né, com os fluidos materiais, no caso, com as nossas tendências, né, o egoísmo, é toda a nossa tendência a querer parar, ganhar, possuir, apegar as coisas materiais, né? É por isso que é os fluidos materiais, que ele determina tudo bem interessante. Então, se você for para um mundo espiritual ainda carregado desses fluidos, você não vai evoluir lá porque você ainda se identifica. Aí tem que reencarnar, porque é aqui no reencarno que a gente tem que se desligar e preferir ficar mais ligado às coisas espirituais. Quer dizer, a gente vai ter vai assutilar, como é? Fazer mais sutil o nosso perispírito, quer dizer, o nosso perispírito, né? Através das ligações espirituais. Por isso que eu acho que nos exemplos lá, quando um espírito vai para algum lugar que não se sente, não está ainda com o perispírito adapto, né? Que a gente viu, acho que no nosso lar, faltava ar, ele não conseguia ir para determinadas áreas, porque era muito sutil, a atmosfera não ficava muito bem, e assim também como quando a gente vê nos livros espíritas, né, quando os espíritos que estão um pouco melhores vêm para a Terra, eles acham que a atmosfera também aqui é muito densa, né, porque eles já estão mais assutilados, né, já estão mais sofisticados, digamos, um pouquinho mais que a gente. Aí ele faz, a gente termina se convencendo que precisa voltar, porque lá a gente não começa a se sentir muito bem. Aí, quer dizer, tem a reflexão, né? Tem o que a pessoa tiver que estudar, aprender,
mas tem que voltar, porque a gente tem que querer abdicar dessa grosseria, né, desse modo grosseiro da materialidade e pretender assimilar através da reencarnação os fluidos mais sutis, né? Investir no fluido espiritual. Está na Revista Espírita, eu vou depois dizer qual é, eu acho que é é que ele fala da reencarnação, aí eu acho que é da 1958, que ele faz todo um estudo sobre a reencarnação e vai falando dessas passagens, das várias. E fala muito, é sobre os fluidos, ele fala muito dos fluidos materiais e dos fluidos espirituais. E fala também, né, que de acordo com as aspirações que a gente tem, por exemplo, se a gente é uma pessoa que é mais possuidor de fluidos corporais, as nossas aspirações não podem ser muito elevadas, porque a gente está influenciado por esses fluidos. Então, se não tem um esgotamento desse fluido, você fica mesmo rasteirinho, né? Fica assim no lugar não muito... Ou então fica oscilante, né? Às vezes está bem, às vezes não está muito legal. Não sei se deu para... Em todo caso, está lá na revista. Não, Tá. entendemos. Uhum. Entendemos. É isso mesmo. Entendi. Também tem uma coisa, você está falando, você você está especificando muito os fluidos. E você lembra que no Nem Céu nem Inferno nós aprendemos sobre aquela parte dos hábitos, das ilusões, que o ser ainda fica ligado? E que o Paulo fala tanto sobre isso? Eu sim, lembro. Então assim, e nós estamos aqui, e que você deu o exemplo, não sei quem foi que deu o exemplo, já não sei mais, você, eu acho, do nosso lar. Então, qual era o problema aí, entre aspas, problema? Qual era a situação desses espíritos? Por que eles estavam supostamente sofrendo? Eles queriam o quê? O que foi comentado também. Frio, sede, fome, ou porque fulana queria, o noivo dela deixou e foi com uma outra. Mas isso é fluido. Como é que está a mente dessa pessoa? Como é que ela está se sentindo? Que ilusão ela está tendo em relação a ficar presa a determinado tipo de coisa, ou até magoada? Você se lembra daquela noiva? Acho que quem falou muito foi o Sandro. Sandro, que tinha uma sobrinha, sei lá de que eu faço, de Laura, aí que ela Estava estava com casa raiva da Dona Laura. porque o noivo a deixou, né? E ela não saía disso. Ela ficou cristalizada nisso. Ela não aceitava isso. Então, que fluido é esse? Ou ela não admite. Onde está também o orgulho nisso? Então, Paulo, eu acho muito interessante, a Leide fala muito sobre o aspecto dos fluidos, mas ele explica de uma forma mais amena, que dá mais para entender sobre as ilusões que nós não querendo, ficamos nessa ilusão, nesses hábitos nocivos. Então, é mais fácil para se entender quando ele fala, não são os hábitos nocivos que cada um tem, que fica ali, preso naquilo. Então, aí, quando se fala dos fluidos, ok, entendi perfeitamente. Mas, para mim, entender, para ser mais fácil, é quando ele explica sobre os hábitos nocivos que a pessoa tem e que são as ilusões que ainda está perto, as sensações que ele leva consigo. Aliás, ele não, nós. Sim, o Paulo fala da falsa realidade. Da falsa Isso. realidade porque o, o, o ser humano em vida não conseguiu discernir a diferença entre o corpo material e o corpo espiritual. E que a verdadeira vida é no espírito e não na matéria.
E aí ele cria essa falsa ilusão devido ao desconhecimento. Por isso é que o espírito, depois de morto, ele continua a sentir frio e ele continua a sentir dor. E é por isso que ele tem falando, ele fala essa distinção, ele dá aquelas sensações que vêm do corpo e essa parte da alma que ele divide muito bem. Isso é muito interessante. Ele divide sobre as sensações que vêm do corpo e que pertencem ao corpo, que até coisas assim que eu nem sabia que era do próprio cérebro. Uhum. Ele explicou sobre o cérebro. E da alma, aí que já fica algo já mais ameno. E é isso, essas sensações que pega para nós. Uhum. É Essas essa, sensações esse é que é o problema esse é que é o problema que pega terça-feira à noite, porque a coisa anda tanto lá para trás no Platão e no Aristóteles, mas sim, experimento um bocado é isso, é essa situação, porque ele inclusive ele faz um paralelismo entre dois espíritos que podem estar um ao lado do outro e um pode não estar a sentir absolutamente nada do que o outro está a sentir, porque é Sim, Beto. psicológico. Beto levantou assim. Não, eu tô pensando. É porque que acontece? Quase todo estudo eu comento uma coisa assim. Existem diferenças de nomenclaturas que para algumas pessoas é muito importante, mas quando você vai aprofundar, elas não têm tanta diferença assim. Nós damos uma carga a ela. Então, tipo assim, por exemplo, a Leide trouxe a palavra fluidos e você trouxe a palavra ilusão, que quando o Kardec tinha, não tinha como nem ele falar de ilusão, porque a ilusão é um pensamento que dentro da psicologia avançou muito e hoje você entende muito bem. Então, assim, são palavras diferentes, mas vocês duas falaram a mesma coisa. Por exemplo, na mediunidade, o médium está lá e tal, aí existe uma coisa equivocada demais, né? Que vira e fala assim, ó, vai e não deixa fluido no médium. É hábito de falar, porque fluido não vai deixar, não faz sentido. Mas a ilusão pode deixar. Mas aí, se você entende o que quis dizer, você só tem que atualizar. Mas quando a gente entende que nomenclaturas atualizadas significam coisas aproximadas, a gente entende o que a outra pessoa quer dizer. Eu acho isso importante. Por exemplo, colônias espirituais. Na grande verdade, filosoficamente, elas são uma grande ilusão, porque elas são lugares de passagem e não de permanência. No entanto, a novidade foi tão interessante, se assimilou de tal forma que ela passou a ser definitiva. Mas o erro não está nas obras, o erro está na interpretação do público, né, do movimento. O movimento espírita interpretou que era um estado, e não é transição. Começa o Nosso Lar, que é a primeira da série, onde o André Luiz, com um olhar ainda mais materializado do que espiritualizado, explicando isso. O Lísias, no capítulo 4 ou 5, ele explica isso para ele, que é uma parte transitória. Se fosse assim, para a gente explicar de forma para entender, aqui é um planeta Terra melhorado. Pronto. Se a gente lesse todas as obras interpretando assim, facilitava a nossa vida. Não, a gente pôs na cabeça que quando desencarnar, a gente quer ir para o nosso lar, tem que ter merecimento para ir para lá. Não faz sentido por que a gente quis fazer isso. Eu não sei o porquê. Não É faz isso. sentido. E, Mas aí o que acontece? É por medo do umbral. Então, tipo assim, por medo de uma ilusão, eu escolho uma outra ilusão, ao invés de eu escolher o que não é ilusão. Não faz sentido. E assim, não é culpa das obras, o que eu estou querendo dizer. A nossa interpretação ainda é muito materializada. Se você volta para a Bíblia e olhar, a gente está falando de pluralidade dos mundos. E a gente fala assim, sai alguém daqui do planeta e reencarna lá no planeta primitivo. Nossa, isso é uma punição. Chegar lá, você vai ser um Moisés, um Elias, um Abraão, um Isaac, Jacó, e modificar a religiosidade daquele planeta. Um Pitágoras, um Zoroastro, etc. E modificar o olhar. Cara, isso não é bom? É excelente.
Então não é castigo, não é punição. Então, essa mudança de perspectiva e de ponto de vista muda completamente como a gente vê o mundo. Tipo assim, mas não é estranho algumas pessoas precisar de ir para outro planeta? A gente vê hoje, atualmente, existem pessoas que não adianta o argumento que você usa com elas. Não adianta o quanto que você abraça elas, o quanto que você fala do amor, elas só odeiam. E querem disseminar esse ódio, demonstrando que essa é a realidade que existe. A ilusão cristalizou nela. Não tem outra forma dela ir ver num outro planeta o que é o ódio de verdade, em exercício total. E ela falar, nossa, eu achei que eu odiava, mas nossa, esse povo odeia, né? É isso. Nossa, quero isso para mim, não. É isso. Então, é necessário, às vezes, um dinamite para tirar uma montanha. A gente passou a chamar isso de punição, porque Jesus usa a palavra, porque se você parar para analisar filosoficamente, filosoficamente, é uma punição, filosoficamente. Mas na prática não é, que é uma pedagogia. É você estar num ambiente propício ao seu crescimento. Mas Jesus ia, como é que ele explicaria essa coisa? Ele tentou, gente. O pouquinho que ele tentou, o povo viajou na maionese. Olha, que isso, Nicodemos? O que é d'água é da água, o que é do Espírito é do Espírito. Todo mundo entendeu o que é batismo. Não quiseram interpretar. Até hoje, tem muita gente que bate o pé. Gente, se você for lá no Rio e batizar, você é uma nova pessoa. Você olha aí no mundo, não é. Sai da água a mesma pessoa. 10 anos depois, às vezes é a mesma pessoa. 50 anos, às vezes é a mesma pessoa. Não é. Não existe líquido na Terra que modifica a pessoa da noite para o dia. Uma outra coisa, eu lembro que o Paulo fala sempre que é uma questão de também, quando ele está falando um assunto que alguém vai fazer uma pergunta, ele pede para considerar as palavras que ele está usando para não ter mal entendido, né? Então, eu usei a palavra fluido porque o assunto é Introdução aos Estudos dos Fluidos Espirituais, que está na Revista Espírita. E como eu citei a Revista Espírita, eu falei exatamente fluidos, que está lá na Revista Espírita de 1866, do mês de julho. Então, ele fala de fluido, ele fala todo o tempo de fluido, né? Aí eu não tenho cacife para mudar essa palavra para nenhuma outra coisa. Porque ele diz, é por conta da influência desse ou daquele fluido que vem os hábitos, né, que são, como o Paulo falou, a repetição de atos equivocados que se transformam em vícios, etc., né? Que o vício que causa as ilusões, né? A gente vai derivando e achando palavras que chega a isso aqui. Mas ele fala que a base de onde vem tudo isso, que é o nosso apego a um mundo que é esse aqui, né? A um mundo que é um mundo temporário. Aí por isso que ele chama fluido material, porque é o nosso apego de qualquer tipo. O ciúme é apego, orgulho é apego, egoísmo é apego, apego à coisa material, né? Que aí a gente e todas as outras coisas que evitam esse apego material é a coisa, o fluido seria o fluido mais, né, constante que a gente vai precisar, que é a nossa moeda de troca para um mundo melhor. Atualizar termos é muito mais complicado do que parece. Eu lembro que eu participei de uma live com o Paulo há 1 ano e meio, participei não, né? Ele deu a live e eu estava aqui no controle. E aí eu lembro que ele ficou nessa negócio do fluidos. A hora que ele falou fluidos, aí ele ficou assim, não vai dar tempo de explicar uma forma de atualizar esse termo, então vamos deixar fluido. Ele teve que deixar, porque ele só tinha 40 minutos para falar de magnetismo. Se ele fosse explicar fluido, ele não explicava o magnetismo. Então, a gente entende o quanto é complexo explicar toda a parte teórica. Por isso que eu falei assim, às vezes adaptar uma palavra para você ser entendido mais rápido, ok. O que nós espíritas precisamos fazer é atualizar na nossa mente. Por que eu estou falando isso tudo? Quando lá na década de 50, 60, 70 começou-se a utilizar a palavra karma para causa e efeito, foi uma adaptação, uma forma de adaptar um conceito hindu budista para o movimento espírita entender que os hindus e os budistas já estudavam isso há milênios. A ideia era essa.
Com o passar do tempo, utilizou ela virou sinônimo de punição. Ela largou até de ser o que é que ela é, que lá no hinduísmo não é, mas ela passou a ser sinônimo ela largou até de ser causa e efeito. Ela passou a ser punição. Aí foi o problema. Então, tipo, eu fiz uma coisa errada na vida passada e agora o meu karma é casar com fulano. Pronto, passou a ser. E isso é uma punição. Ou seja, a gente deturpa a palavra e depois a gente põe culpa na palavra. A deturpação é nossa. Quando a gente entende o que a palavra, o termo quer dizer, num campo mais amplo, a palavra não tem culpa nenhuma. Mas aí, como no coletivo ela acaba pegando outras vertentes, a gente acaba tendo que readaptalizar de novo. E nós estamos nos reeducando com tudo isso, porque no próprio movimento, no próprio assim, causa e efeito, nossa senhora, tá complicado ultimamente. Tá? Opa, já teve gente chegar em mim assim, logo depois de uma palestra, falar assim, mas você acabou de falar de amor, não sei o quê, né, e tal. Mas e o fulano, algum assassino, alguma coisa assim hedionda que aconteceu naquela semana? Ela falou assim, mas ele vai pagar, não vai? Presta atenção no peso. Mas ele vai pagar, não vai? Tipo, ele não está preocupado como que é a lei divina, como que funciona, não. Aquela pessoa precisa pagar, ó. Não pode deixar daquele. Deus não vai deixar. E isso a gente transmite para a religião, aí põe a culpa no Kardec, no Chico Xavier, no André. Não, é uma questão nossa, né? Não é da obra. E é complicado, por isso que é só com estudo. Só com estudo, porque quando você mesmo falou, nossa, eu fiz isso, aquilo com meu filho, fui uma assassina. Ah, com certeza, é causa e efeito. Tem que fazer. Se você vai, você tem que pagar. Sim, mas E nós isso nós esquecemos. falamos dentro do próprio movimento espírita. Nós estamos trazendo isso. Aliás, trazendo não. E já está há muito tempo. É. Não, mas aí e voltamos à mesma conversa, de que é muito mais fácil ver um cisco no olho do outro do que uma trave nos nossos olhos. Mas o Beto, realmente, eu estava aqui a rir da maneira tão didática como puseste as coisas, e é verdade. Nós temos tão encrustado a situação, a punição e o inferno, que qualquer coisa que não toca calor é melhor do que nada. E daí e daí a forma como eu estava a ouvir e tão bem, é verdade. Nós realmente estamos aqui a criar ilusões atrás de ilusões, quando nós temos é que libertar o próprio espírito, porque apesar de haver muitas coisas que nós não compreendemos, mas o estudo irá trazer parte dessa compreensão. Mas nós não, nós temos de ter uma solução para ontem, porque se amanhã eu não acordar, ao menos o meu destino é não ir para o umbral. Se for no nosso lar, já está menos mal. Pronto, olha. Olha que coisa interessante que você trouxe, Sandro. Quando a gente pega a parábola do filho pródigo, a gente vai perceber que o outro filho ficou em casa. Aí vamos pensar o seguinte: o outro filho, quando vê o irmão chegando e fazendo festa, ele fica totalmente enciumado, falando, não, mas eu estou aqui com você o tempo todo, né, te ajudando, te auxiliando, você nunca matou uma pombinha para mim? Agora você matou um cabrito para o meu irmão? Uma ovelha para o meu irmão? Que absurdo e tal. Somos nós que vamos na casa espírita 5 vezes por semana, aí tem o cara que está lá na rua, faz tudo de errado, não sei o quê. Aí, lá na nossa cabeça, tem que ter um argumento suficiente para me falar assim, não, eu não posso ir para o mesmo lugar que aquele cara, eu faço tanto. Isso, isso é o que o Paulo chama de ilusão. Isso é uma ilusão. Por que que então foram criados colônias espirituais para esse tipo de pessoa que, tipo assim, não, até que ele não está fazendo mal, mas está tão iludido que precisa criar um campo ilusório para pôr ele. Onde que nós põe? Onde que a gente põe esse cidadão iludido? Que isso é ilusão. Só muda o tipo do vício, mas ainda é vício. E a gente vê isso demais. Aliás, é muito comum a gente achar que largou um vício e ele só transmuta, né? Você para de fumar e passa a mascar chiclete
para, né? E assim, e eu peguei um bem material, mas psicologicamente, a gente tem vários outros, né? E aí você vai substituindo um pelo outro, normalmente menos nocivo, o que já é bom. No entanto, você mantém a ilusão. Você não tenta trabalhar a ilusão, tipo, oh, para que eu preciso disso? Eu preciso mesmo disso? E assim sucessivamente. Agora, assim, vamos fazer só um exercício assim rápido, todo mundo. Imagine, ó, tanto que a ilusão é forte. Imagine você não podendo comer mais nada, não podendo beber mais nada, não precisando usar roupas, não precisando tocar em nada, ninguém te esperando para você chegar em casa e você não esperando ninguém. Sentir um vazio muito grande? Tá vendo tanto que é difícil de largar a ilusão? Porque tudo isso é ilusão, mas é tão difícil de largar, é Não, muito difícil. não, e é verdade. É Bom, verdade. meu sonho é viajar sem bagagem, só eu ir sem nada, sem roupa, sem nada, só ir. Não, e realmente é verdade, o mudar, temos que esperar que custe menos do que ficar para podermos mudar. Com certeza. É isso, gente. Falta 12 minutos. Alguém quer. Leidinha, quer deixar alguma coisa a mais, Leidinha? Eu não, meu A filho, Marinette também tá caladinha, né? Marinette tá ali no bosque. Ela tá num bosque e o Sandro em outro. Ela tá no bosque e tá lá na cachoeira Eu não lá. deixo ele. Eu tô aqui no meu mundinho, igual o Beto falou. Ensinando aí a criança, né, as tarefas, né? Eita, Marinette. Ah, menino, acabei. Acabou. Ai, graças a Deus. Mas pelo menos terminou. Nossa Senhora. Ai, menina. Graças a Ai, Deus. ai, mas fazer o Alguma quê, né? coisa, Marinette? Não, obrigada. Eu tô vendo aí, ó. Terminando a tarefa. Leidinha? Tá vendo? Tá vendo, né, Zé? Olha, eu tô Ó, escutando. Não, acho que para mim é tudo também. Eu estava ouvindo aí o Beto falar os últimos ajustes aí, eu digo, essa pessoa realmente é essa parte, né? Ele ainda se acha, nesse exemplo que você deu, aí a gente ainda acha que a gente merece um lugar melhor, quer dizer, faltou caridade, né? Quer dizer, o fluido ainda está, não é espiritualizado ainda bastante, porque aí a gente devia achar, né, que eu estou num lugar melhor, já estou entendendo alguma coisa, eu posso doar alguma coisa, eu posso estender uma mão, né? Mas a gente fica com medo, né? De perder um lugar, de perder um status, né? Isso tudo demonstra o apego, né? Às vezes a gente sente mesmo quando perde alguma coisa, o quanto você estava apegado realmente. Não está indo com a onda. Mas uma coisa que ele falou, achei interessante. Não é para sempre. Porque, às vezes, até nessa parte do orgulho e tudo isso, e quando nós analisamos e fala assim, nossa senhora, eu preciso mudar. Peraí, Zélia, o que você está fazendo? E automaticamente isso te freia. Não é que te freia, te chama atenção para te dar, motiva para que haja essa mudança. Então, quando se quer sair da ilusão, aí que vem mais uma vez o que nós estamos falando. Basta querer, tem que ter força de vontade. Tem que entrar a desilusão, né? Para você ver que tinha uma ilusão, né? Geralmente. Geralmente entra uma dorzinha qualquer. Pois é. Bom, aí, peraí, Leide, aí vamos voltar para o karma. Não, a dor, assim, é o efeito moral da coisa, né? Você Mas achar, poxa, eu estava no caminho meio equivocado. não, mas pior que, na verdade, assim, tem certas coisas que nós mesmos escolhemos que nos leva a esse, entre aspas, sofrimento. Somos nós que escolhemos. Pois é. E aí, Beto? Gente, Beto, contigo aí, viu? Deu a Já. hora. Bom, antes de finalizar, eu só queria dizer uma coisa. Na verdade, karma existe sim aqui em Minas Gerais. Quando meu meia chega lá, eu falo karma, karma.
Mas O Beto também brincadeira, fala muito isso, o Beto Ramos. Assim, ó, eu sou mineiro. Aí não vai confundir o karma, Karma. ele é aqui do lado, né, Uberaba? Aí eu estava É, escutando hoje, não revelaram lá, Leide. Ele, karma, Sim, karma. né? O Beto, ai, como é que é? Ramos. Beto Ramos. 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 Ele fala muito isso. Então é isso, gente. Podemos finalizar a nossa gravação? Parar a nossa Sim. gravação? Beto, quer deixar alguma coisa a Obrigado. mais? Gente, Só agradecer, que acho que a gente já atrasou demais. Obrigado, gente. Até o próximo estudo. até a próxima, gente.